Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Coisa linda, né, irmãos? Que é os nossos filhos. A mãe te ama, filha. Eu também te amo. E Deus tem uma promessa linda na vida dela, irmãos. Amém? Quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. E que momento gostoso, Joelma, estar aqui com vocês, né? Joelma foi uma amizade, uma aquisição de não tanto tempo, mas de uma profundidade muito grande, né? A mãe ali a gente já conhece. Já falei para a mãe, quer fazer visita final de semana? Me chama que eu me organizo para ir. Vai ser um prazer fazer visita com a irmã. Amém? Quero agradecer, né? Irmã Roseli, a irmã Julia, a irmã Dulce, pelo carinho. A minha agenda é feita pelo Espírito Santo de Deus. Eu nunca pedi para ninguém me convidar para pregar, mas Ele me fez uma promessa. E aqui estou eu, dos centros de macumba, tomando sangue de galinha com champanhe, falando que Ele cura, que Ele salva, que Ele purifica, que Ele tira o homem do lixo e coloca aqui. Essa sou eu. Amém? Poder assentar em nome de Jesus. Quero agradecer a minha filha que me acompanha, tantos rostinhos que eu conheço, tantos rostinhos que já congregaram comigo, né? Lá na escola também, né? Gente conhecida aqui, homens aqui na nossa retaguarda, né? Irmãos em Cristo Jesus, e essa multidão de mulheres que está aqui para louvar e agradecer o nome santo do Senhor. Eu muito meditei no tema que me deram, chorei bastante ontem, porque eu fui cativa. E hoje nós vamos ver o que Deus faz na vida de uma mulher que mesmo no cativeiro deixou a sua dor de lado e foi cuidar da dor do outro. Abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Né? Quero agradecer a Deus esse momento maravilhoso. Irmã, a luta e a situação da sua tarde de hoje não foi exclusivamente sua. Foi por conta de tudo que Deus já começou a fazer aqui. Só Deus sabe. De manhã ainda mandei uma mensagem para a Joelma. Só Deus sabe o que eu tenho enfrentado. Mas o leão da tribo de Judá sempre está lá na frente, para nos livrar e nos guardar de todo mal. Você que já achou, 2 Reis, capítulo 5, a partir do 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta quem? A menina, sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ontem, lendo mais profundamente, começando a fazer um esboço, meu marido falou: meu Deus, tu estás fazendo um livro? É que vai vindo, né, irmãs? Vai vindo, e vai vindo, vai lembranças, vai vindo versículos. Porque é muito fácil estar livre. Mas aquela moça tinha sido presa, uma menina, numa guerra. Ele não pegou e convidou ela para levar ela para ser serva da sua casa. Ele arrancou ela da sua nação. De que maneira? É uma guerra.
convite, querido, não foi: vem, querida, eu vou te levar para minha casa para você servir a minha esposa. Não foi assim. Ela saiu da sua nação. A Bíblia diz que ela era uma menina. Foi tirado do seio da sua família. Vai saber lá o que aconteceu com a família, se a família morreu, como foi. Mas a Bíblia diz que Naamã, ele era um general, um homem poderoso, livre, e que tinha com certeza muitas condecorações do seu peito, que tinha prestígio. A Bíblia diz também que ele era muito respeito, que ele tinha muito respeito, e que através da vida dele, o nosso Deus deu livramento para os sírios. E que ele era um varão valoroso. Porém, ele tinha um grande problema que só Deus poderia resolver. Ele tinha lepra. E debaixo daquelas condecorações, provavelmente todo enfaixado, ele não perdia uma batalha. Mesmo diante de todos os reveses que a Bíblia narra aqui, que ele era leproso, ele ainda tinha saído com suas tropas, e as tropas saíram vencedoras. E durante uma dessas guerras, essa menina, uma menina, e dentro de mim e de você, independente da idade que nós temos, isso aqui envelhece, né, irmãos? Mas eu tenho uma menina que grita dentro de mim. E você tem uma menina que grita todos os dias. Ela grita, ela quer desabrochar. E muitas vezes nós estamos cativas de alguma forma, em algum momento, às vezes lá no passado, às vezes com situações mal resolvidas. Mas essa menina, a Bíblia não diz o nome dela. A Bíblia não diz a genealogia. A Bíblia só relata que em meio ao cativeiro, ela guardou a sua dor, porque existia um propósito naquela prisão. Eu não sei qual é o cativeiro, eu não sei qual é a situação que tu estás passando, mas Deus manda te dizer: vai ter milagre do céu, vai ter milagre. Hoje o amado Espírito Santo te convida a viver o milagre no meio da situação que tu estás passando. Eu estou passando e você está passando. Todos aqueles que professam seguir a Jesus não estão tendo um mar de calmaria, não. Estão passando greves, estão passando guerras, estão sendo chacoteados, excluídos, né? Quando eu olho para Jeremias, que Jeremias fala para o Senhor assim: ah, Senhor, iludiste-me e iludido eu fiquei. Me desse uma promessa que, ó, eu ia ser como porta, como muro, e tudo que tu me usasse não se prevaleceria contra mim. Mas eu estou aqui na porta de Benjamim, amarrado para todo mundo passar cativo, por conta da tua palavra. E aí ele vai dizer: sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Hoje é noite de cura. Salva-me, Senhor, dessa situação e eu serei salvo. Aí ele conclui o versículo dizendo: porque tu, Senhor, é o meu louvor, é a minha alegria diante de qualquer revés. O livro de 2 Reis faz um registro de 300 anos em 25 capítulos. Tão
não suscita a mente, mas ele traz bem ao pé da letra, sem muito rodeio, o domínio de Deus sobre a história do homem e da mulher. E hoje o Espírito Santo quer ter domínio sobre a tua história. Aleluia. Quando nós olhamos esses versículos aqui, falando que ela estava presa, qual seria a tua atitude ao ver que você tem a solução para o problema daquele que te traiu, te prendeu, te caluniou? Qual seria a tua atitude, mulher? Qual está sendo a tua atitude diante desse que te levou para o cativeiro, mas que você descobriu que o maior cativo é Ele? Diante de tudo você está livre. Ei, Rabassuriandaramanagai. Eita Deus. Presa. Se eu falar, quem quer ficar presa, levanta a mão. Ninguém, né, irmã? Você acabou de falar isso. Quem quer luta, levanta a mão. Quem quer prova? Fila aqui, ó, da prova. Agora a fila da chave da vitória é nesse corredor. A fila da viagem com passaporte é nessa. Não vai caber corredor. Mas eu conheço um que foi cativo. Ele veio de uma nação eterna e veio para essa nação que está aqui. E aqui ele foi cativo. E o seu cativeiro nos trouxe a salvação. A maldição do cativeiro, da cruz, do sacrifício, não tem comparação. Por isso que ele falou, Ramandagassuriandaramanai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para ficar cativo na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que eu e você fôssemos limpos da lepra do pecado, da lepra do pecado. Mulher que está aqui hoje, existe um Deus no céu que está vendo o que você está passando. Você não está entendendo a situação, mas tem milagre chegando na história do teu cativeiro, diz o Senhor. Herabassuriandalai. Ela não tinha posição social, não era líder de nada. Porque quando Deus quer colocar a gente em terra distante, com certeza tem Naamã para você falar da cura. Tem Naamã na tua casa, irmã. Tem Naamã no teu trabalho. Tem Naamã na tua família. Tem Naamã dentro das nossas igrejas. Tem Naamã na fila do supermercado. Tem Naamã, olha para o teu lado, porque tem Naamã precisando. Deus te colocou para poder falar. Você conhece, se você tivesse um encontro com Jesus. Aí você pode me dizer, irmã Renata, você não sabe o que eu estou passando. E eu vou te falar a mesma coisa, nem você, do que eu passo. Quem trabalha fora, e com muitas mulheres, que é o meu caso, 58 mulheres, sou diretora de uma escola. Meu Deus, tem dia que eu me sinto no cativeiro. Tem dia que o meu banheiro é o meu oratório. Eu coloco uma toalhinha de rosto naquele chão, como eu fiz hoje à tarde, e falei, Deus, dê
desce do alto, porque só tu pode, Senhor, resolver essa situação, e muda esse cativeiro, e vai lá naquela fulana, vai lá na Beltrana, e faz o milagre, Senhor, o milagre da cura da alma, o milagre da cura da mentira, da cura do engano, vai limpando, vai expulsando esses demônios que têm deixado o teu povo cativo. E ela disse à sua senhora, e aqui está dizendo o que ela falou. Aqui o escritor não está colocando ela numa ordem indireta, está colocando direta, ela que está falando. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta. Você acha que uma pessoa que foi levada presa, arrancado da sua família, provavelmente judiada, ela deve ter chorado, não tinha roupas, não tinha nada, até chegar lá na casa de Naamã? Será que ela tinha privilégios? Em momento nenhum ela falou: vai morrer, me prendeu, eu sou serva, não toque em mim. Você está aí nessa situação, não é para pensar assim não. Você está aí nessa situação para dar frutos. Alguém precisa comer a palavra. Alguém precisa falar para essa pessoa que existe a cura para essa lepra. Que a hora que ele conhecer Jesus, na sua altura, na sua largura, na sua profundidade, e mergulhar nas águas do Espírito Santo de Deus, a lepra vai embora, diz o Senhor. Mas tu não tem aberto a tua boca, tu tens se acovardado. Ela foi ousada em dizer que lá na terra dela, era lá na terra dela. Lá tem cura, lá tem libertação. Ah, se o meu Senhor, para uma menina que nem essa fazer isso, ela tinha sido curada. Porque a nossa vida espiritual tem que estar além das nossas feridas. A nossa vida espiritual tem que estar além dos reveses. O contato meu com Jesus tem que estar acima de qualquer circunstância. Esse é o segredo de marchar e de chorar no meio dos vales, no meio da sequidão. Lá no cativeiro só sobrevive quem guarda o contato com ele. E a menina sabia que ela servia um Deus todo-poderoso que podia tirar a lepra. Aí você pode falar para mim: por que será, né, que ela fez isso? Porque ela perdoou, irmãos. Tem gente aqui que precisa perdoar. Para de remoer e mastigar o passado. Águas que se move, passa e move o moinho, elas não voltam mais. Para de viver da angústia do que foi, do que se perdeu. Deus tem uma história nova para ti. Deus quer mudar a página da tua história. Deus quer escrever, mas você não quer guardar. Lá mandagassure a tua caneta e deixar o Senhor começar a conduzir a história como Ele fez com o povo, segundo o que está escrito aqui. A menina foi levada a cativeiro para poder falar para mim e para você hoje. É no cativeiro que você vai, Ramandagassure, vai colocar, vai dar flores, vai dar fruto. É no cativeiro que você vai ver o milagre, porque enquanto você está se sentindo fraquinha, chorosa, você tem se sentido fraca e pequena, é aí que eu aperfeiçoe a minha força, é aí que eu te coloco por cabeça, diz o Senhor.
Você está indo na contramão do que o inimigo está tentando fazer você fazer e falar. E você acha que é fácil orar pelo inimigo? Você acha que é fácil dar o copinho de água para o inimigo? Mas a Bíblia diz: o que você tem para ganhar em orar só por aqueles que você ama? Fazei como Jesus, na cruz do Calvário, olhou para baixo. Senhor, manda um raio aí, fulmina todo mundo. Não. Pai, perdoa eles. Perdão é uma mão de via dupla, irmãos. Ele vai e ele retorna, é perdoando que se é perdoado. O nosso Jesus deixou oração, é perdoando as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. E com certeza aquela jovem foi muito afligida na sua vida, foi-lhe roubado uma época importante da sua mocidade, de provavelmente ter sua casa como uma princesa. Ela passou a ser escrava. Mas existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu que pegou a Esther, tirada de dentro de casa e colado lá no meio daquela mulherada, e a luz trouxe a Esther para o trono, porque tinha um propósito. Rabacantaramangai. Jesus tinha um propósito, José tinha propósito, essa menina tinha propósito. Você tem um propósito na terra. Você faz parte de uma militância, de um exército. Você acha que está sendo atacada por quê? Por conta da cor dos seus olhos? Da sua conta bancária? Não. Você tem um valor que excede aos rubis. O Espírito Santo de Deus se move em vocês, irmãs. Eu muito chorei ontem, lendo essa palavra, e me lembrei que eu era da Umbanda. Ai de você se olhasse tortinho para mim. Eu dava uma batidinha de pé. E se tu tivesse uma brecha, Jesus, sai de baixo. Terrível. Mas um dia, eu estive cativa do inferno. Mas eu tinha uma mamãe. Eu tenho uma mãe que orou, clamou. Casa da irmã Augusta, gastou o joelho. Casa daquela outra irmã que morava aqui, esqueci o nome. Exatamente, a mãe Maria do Amado, gastou o joelho. Casa da irmã Sônia, só se via minha mãe nas casas de oração, porque aonde tem uma mulher posicionada, ela tira a lepra de quem ela botar no joelho. Eu não sei o que é a lepra e aonde está, se é na tua família, é um ente querido, mas a oração, irmãs. A oração, ela cura quem você ora e cura você. Porque quando você ora para alguém, você se desmancha na presença de Deus. Sexta para sábado de Gideões. Sexta, sábado, domingo e segunda, Gideões, Renata. Ai, que delícia, me entreguei. E no sábado, sexta para sábado, meu filho dormiu no volante e virou o volante para um guarda-reio e machucou lá o carro. Foi para casa com o carro e tal. Chegando lá, minha mãe me chamou, mostrou o carro dele. Eu olhei o carro e falei, graças a Deus, o estrago foi bom. Está bem. Mas em nenhum momento passou aqui, ele poderia ter morrido. E eu fui para o Gideões, lá no ginásio.
E a presença de Deus, meu Deus, que coisa linda. E ali a gente chorou e foi renovada. Aí eu escutei o amado Espírito Santo dizer para mim assim: ó, filha, hoje eu te livrei de estar velando o teu filho, porque eu sou Deus que dei o livramento. Esse é o Deus que na tua oração vai tirar alguém do cativeiro. Esse é o Deus que quando você se coloca na presença, independente da situação que for, porque Ele é um Deus que entra na onde eu não posso, porque socorro só virá do céu e não virá de parte alguma, não vem do homem, não vem da mulher, mas vem do mover do Deus Todo-Poderoso que está aqui hoje. Como a irmã disse, hoje é dia de adorar aquele que tudo pode, aquele que tudo move, aquele que faz de você uma missionária no meio de terra estranha, no meio de uma situação estranha. No meio das tuas feridas vai ter milagre. No meio das tuas feridas vai ter milagre, aleluia. Deus usa as improváveis. Quem diria, né? Quem diria? Toda vez que eu pego esse microfone, ou prego para alguém, às vezes numa oração, numa visita, eu não deixo passar batido, irmãos. Eu falo do meu testemunho porque é forte. Hoje eu falei para a minha supervisora de gestão, ela olhou para mim assim: tu? Eu falei: eu mesma. E aí o filho pródigo voltou para casa e o pai mandou fazer uma festa, deu vestes novas, botou uma aliança no dedo, mandou preparar um banquete, assim que vai ser na vida de quem você está orando. A hora que ele mergulhar, Alamandagassuri, anda na profundidade das águas do Espírito Santo de Deus. Eu, como mãe, como mulher, sei que a maior luta minha e sua é com a nossa família. Queremos estar com os nossos filhos aos pés do Senhor. Queremos estar com os nossos vizinhos, parentes, genro, nora. E como isso nos faz sofrer, nos faz gemer. E hoje o Senhor diz, através dessa luta, desse cativeiro vai vir o teu filho, a tua filha, o teu esposo, vai vir a família, porque eu sou o Senhor que fez uma promessa, e prometendo eu, agindo eu, quem impedirá? Minha mãe orou 15 anos por mim, minha mãe chorou, assim como Ana, pediu a filha de volta do cativeiro, e o Senhor atendeu a petição, e não vai ser diferente, porque a Bíblia está recheado de exemplos para dizer para você: marcha, mulher, não olha para o problema, marcha, mulher. Quanto maior o problema, maior a vitória. Quanto maior a guerra, maior o Deus se coloca a campa no teu lugar. Deus, Ele é todo poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai fazer sim. O diabo está mostrando para você aquilo que o teu olho pode alcançar, mas eu te convido essa noite a olhar com os olhos do Espírito Santo. Aquilo que não desceu ao seu coração é aquilo que o nosso Deus tem preparado essa noite. Do jeito que está, diz o Senhor, não vai ficar. Rei Rabassuri anda lá managai. Rei glória. Jó, meu Deus, né? Que luta que você está passando, hein? Está passando luta mesmo? A irmã me antecedeu aqui, ó. Deus, nós queremos dar receita para o Senhor. Ah, Jesus, se tu fizer assim com a fulana, se tu fizer assim com a Beltrano, ou com o Beltrano vai ficar. Ai, faz, Senhor.
Nós damos receita para o nosso Deus. A tua receita é muito boa lá na tua cozinha, mas para o Espírito é espiritual, é sobrenatural. Mesmo que você peça, vai vir muito mais do que você pediu, porque nós somos limitados. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, além de nos convencer da justiça, do pecado, Ramandagassuriandalai, ele veio também para ensinar eu e você a orar como convém, porque diz que nós não sabemos, mas hoje ele está aqui dentro de mim e de você, e como diz a minha amiga que me antecedeu, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, profundas, que ainda tu não viu. Hey, Rabassuriandaramanagai. Porque ainda há esperança para a árvore que for cortada. A esperança, ela não morreu, aleluia. Ainda se renovará e não cessará os seus rebentos. Acredite que ainda vai frutificar e se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, o cheiro das águas brotará e dará ramos. A água viva está aqui nessa noite, aleluias, aleluias. Esse Deus é maravilhoso, aleluia. Aleluia. Aí a gente pode, né? Como eu já ouvi muita gente falar, cadê o teu Deus nesse cativeiro? Cadê o teu Deus no cativeiro? José foi traído por seus irmãos, está lá escrito, e Deus era com José. José foi colocado no poço, e Deus era com José. José foi preso pelos seus maiores inimigos ismaelitas, e Deus era com José. José foi vendido como escravo, e Deus era com José. José foi caluniado e preso, e Deus era com José. Deus é com a Renata, com a Dulce, Deus é com a Joelma, com a Letícia, com a Maria. Não importa a circunstância para ser governador, Deus é comigo e contigo. Aleluia. Se a gente olhar a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele vai falar disso aí, de estar cativo. Porque a gente acha, e as pessoas olham para a gente, está servindo a Cristo, mas está passando tal situação, está cativa. Poxa, aquela irmã só chora, eu não vejo ela rir, mas eles não entendem que o nosso choro, que a lágrima que desce aqui, é a maior expressão da nossa alma. A tua alma, ela se expressa para o Espírito Santo, através das tuas lágrimas. E ele começa a dizer lá em 2 Coríntios 4:8, que diz assim, ó, em tudo somos atribulados. Aquela menina estava passando uma grande tribulação, sozinha, irmãos. Mas ela ouviu falar de Deus. Ela ouviu, naquela época, a palavra era oral. E as pessoas ouviam, e a palavra do Senhor diz que o crer vem pelo ouvir. E quando ela falou para a esposa de Naamã, e a esposa de Naamã falou para Naamã a esperança da árvore que estava cortada. Quando Naamã mergulhou as águas, a árvore reviveu. Hoje é noite de ter vida. E aí por isso, aleluia, Paulo vai dizer que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angustiados não. O Senhor Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu essas aflições. Você vai vencer. Olha para trás, olha um pouquinho e começa a ver
quantos cativeiros o Senhor já te tirou. Começa a trazer à memória só aquilo que pode te dar esperança. Refuta a palavra do inferno, refuta a seta de Satanás quando diz que você não pode, que você é coitadinha, que você está passando por isso, que ninguém gosta de você. Começa a ouvir a voz de Deus que diz: eu sou contigo, operando eu, quem é que vai impedir? Eu vou entrar, eu vou fazer, porque eu te fiz uma promessa. Mesmo em tempo de cativeiro, vai ter milagre na casa, aleluia. E ele continua dizendo: não desanimados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Você nunca vai ficar desamparado, porque existe um Deus trino que mora dentro de você, aleluia. Abatidos, mas não destruídos. Se você entendesse o processo, se você pudesse ver o que tem depois, o que vem lá é grande, o que vem lá é profundo, o que tem para você é o que o olho não viu e nem desceu o coração. Por isso o diabo quer te mostrar esse cativeiro, por isso ele quer jogar essa seta, para você se decepcionar com Deus. E ele sabia que você viria hoje aqui e que teria essa palavra. Não desista, não desista, irmã, não desista, não desista, Tilete, não desista. Não desista, não desista, Deus é contigo. Deus te trouxe aqui para dizer que é contigo. Minha amiga, Deus é contigo, aleluia. Tu é vitoriosa, aleluia. Deus é contigo, moça. Menino, Deus é contigo. Irmão, Deus é contigo, irmã. Deus é contigo. O diabo quer te mostrar o contrário, mas Deus diz hoje: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu, Ramandagassuri Andalar, sou o Alfa, sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, e operando eu, quem é que impedirá? Ninguém pode impedir o meu agir na vida de Naamã. Eu quis curar, e o meu nome foi glorificado, porque a cura não foi só física. Ele começou a adorar o Deus de Israel, ele começou, e foi propagada a palavra. Lá vai Naamã, um general, foi um boom da época. A menina presa por uma visão natural, mas livre. Ei, deve ter glorificado a Deus o seu milagre. Ela deve ter dito: eu disse pro meu Senhor que existia o profeta em Israel. Tem mais alguém para nós levar lá para o profeta? Vamos, eu estou conjecturando. Avisem a vizinhança que lá em Israel, lá na igreja do Cedro, uma vez por mês, tem um culto de mulheres. Lá o Senhor cura, lá o Senhor liberta, lá o Senhor acolhe, lá o Senhor abraça, lá o Senhor levanta, lá o Senhor bota para andar, lá o Senhor cura. Aleluia. Oh, maravilha. Irmã Renata, eu estou doente. Tem um sangue correndo aqui, ó. Sangue carmesim. Vai entrar na tua veia. Vai fortalecer alimento para a tua vida. A marca do sangue está hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Quando Naamã retornou, provavelmente, ó, só ria, né, agora, né? Provavelmente nem vestiu mais aquele negócio que, meu Deus, quero tomar um solzinho nos meus cotovelos. Mostrou para a mulher: olha aí, mulher. Provavelmente falou: minha esposa, vamos conjecturar, né? Não precisa mais as ataduras, até é fogo. Porque a lepra, irmãos, da época, a história diz que era a marca do pecado, né? E o costume de Israel era separar, né? Porque era contagioso. Mas esse povo, essa nação, não tinha esse costume. Era camuflado. Ninguém sabia. Mas existe um Deus no céu
que vê tudo que está em oculto. E você que está no cativeiro, segura e guarda essa. Deus vai te mostrar a lepra dessa pessoa. E você vai mostrar o caminho das águas para ela. O caminho das águas. Tem um Deus que cura, tem as águas. Vai mergulhar 7 vezes. 7 vezes? 7 vezes. Mergulhou e saiu limpo. Se levanta, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Tem um Deus todo-poderoso que trouxe você aqui. Você chegou aqui hoje na condição dessa menina, passando por uma situação difícil. Você está olhando com os seus olhos carnais. Você está olhando o cativeiro. Eu te convido a olhar o milagre. Você está olhando a situação. Eu te convido ao perdão. Você está olhando e o inimigo está falando: não faça, porque fulano não merece. Você não era para estar aqui. Você não era para fazer isso. Mas o Senhor te convida a viver a seguinte palavra: já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E quando Cristo vive dentro de mim, de você, tudo é diferente. O teu olhar é o olhar lá, Mandagassuri anda lá, é o olhar do bom samaritano, que parou no meio do caminho, enquanto passou fulano de tal, pregador Beltrano, cantor famoso tal, lá veio o samaritano, parou e pegou aquele homem, fez os primeiros socorros, colocou em sua cavalgadura, levou até um hotel e disse assim: ó, aqui está para pagar o preço. Mas se faltar alguma coisa, eu vou pagar na volta. Ele está aqui hoje. E eu quero convidar você. A vir aqui para frente. Eu quero fazer uma oração. Porque só Deus sabe como você chegou aqui. Pode vir aqui para frente. Você que precisa frutificar nesse cativeiro. Você que precisa perdoar alguém. Vem aqui para frente. É difícil, você que precisa, que tem um familiar seu em casa, que está cativo, venha aqui representar ele. Venha representar alguém que você conhece que está cativo. Essa pessoa precisa de você. E você precisa estar curado como essa menina estava. Ela tinha 1000 motivos para se vingar de Naamã, mas em nenhum momento ela pensou em vingança. Ela sabia que o Deus Todo-Poderoso podia mudar o cativeiro daquele homem, que apesar de livre, eu quero convidar você aqui. Rabacantaramanagasuriandalai. Aleluia. E nós vamos pedir para abrir os céus de novo. E nós vamos pedir para que se abra os céus. Vamos pedir para que o Senhor abra o céu. Rabacantaramanagasuriandalai. Irmãos, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu vou falar algo para as irmãs. Deus vai visitar alguém em casa hoje. É um homem, ele está enfermo, de faço, manto, terra, mas vai chegar a notícia da cura. Ele vai mergulhar. O Senhor vai fazer um grande milagre lá no teu lar. Ore, escute. Aleluia. Você que ficou aí no banco, estende as suas mãos para cá. Ministra na tua irmã, Ramassurianda. Pode cantar, irmãs. Deus, fogo consumidor. O fogo está aqui essa noite. Aleluia. Face a face, Senhor. Abra o céu, Senhor. Abre o céu. Toca, Senhor. O Espírito está te sondando nessa noite. Pede para ele entrar. A casa é tua, Senhor. Entra e arruma a casa. Vai tocando, papai querido. Toca.
Toca, Espírito. Toca, Espírito. Toca. Toca que a casa precisa de cura. A casa está precisando de cura. Toca, Espírito. Toca, Espírito. Toca da cabeça à planta dos pés. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca. Vai tocando, Espírito Santo. Toca, Espírito. Eu te peço. Toca. Vai tocando. Tem sonhos aqui ainda. Tem projetos, Senhor. Vai tocando. Toca, Senhor. Lá. Aleluia. Toca, Senhor. Aleluia. Vai tocando. Vai tocando. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, papai querido. Toca na tua filha. Toca e vai soprando o vento da graça. O vento, Senhor, Lamandagassuri, Andalamandai. Vai da tua filha fortaleza nesse cativeiro, papai. Abra os céus, papai. Abra, Senhor. E desce aqui a tua Shekinah. Vai descendo, Senhor. Que haja cura, que haja libertação. Visita a casa da tua filha, a casa do teu filho. Arabacanta. Visita a tua serva, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Visita, visita, Senhor. Visita ela, visita ela, visita ela, papai. Visita, 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 visita. Enche, 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 enche. Ei, labaço de andar lá. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa glória, 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 glória. Esse é o Deus que está aqui. É o Deus que vai te dar um renovo nessa noite. Deus abençoa a tua filha. Se ela está em pé, porque tu guardaste até hoje, Senhor. Porque muitos já teriam desistido. Porque, Senhor, mas tu mudou o cativeiro dela. E ela ainda conseguiu, meio diante de tudo que ela já passou, florescer e frutificar. Eu te peço uma benção tal. Uma benção tal na vida da tua filha. Esta noite que ela venha levar aquilo que o olho não viu e nem desceu o coração para a casa dela. Porque, Senhor, ela reconhece que se não fosse as tuas misericórdias, até ela teria sido consumida. Pai querido, Pai amado, Arabacantará, que o céu se abriu nesse lugar hoje. Hoje vai ter renovo. Hoje vai ter Abacantaramanagai. Testemunhos, Lamanaia Subiandarai. Aleluia. Porque tu és bom e as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Papai querido, papai amado, a tua igreja está aqui. Essas mulheres estão aqui, Senhor, e as lágrimas estão descendo. E nós cremos nos que nós cantamos e nós profetizamos que o céu se abriu. Ah, papai, que venha ser dissipado toda a legião, todo espírito contrário que tem feito cativo filho, esposo, esposa, sobrinhos, netos. Ah, papai querido, faz um milagre assim como tu fizesse na vida de Naamã. E nos usa no meio dessa tempestade. Nos usa, Senhor. Usa-nos, Senhor, como farol. Nos usas, papai. Abençoa também, Senhor, os músicos. Abençoa os irmãos que estão aqui. Deus, cada um de nós que vemos ser cheios de Ti, ser cheios da Tua presença, é o que eu te peço, orando e crendo em nome de Jesus. Abrace alguém do seu lado. Ministre algo legal, algo gostoso na vida dessa pessoa que está do seu lado. Eu não sou mais escravo do medo. Você é filho. Você é filha. Você é filho. Você é filha. Aleluia.
escravo. Ela basuriando o preço, ele pagou na cruz do Calvário. Você é filho de um rei todo-poderoso. Aleluia. Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Coisa linda. Aleluia. Oh, glória. Aleluias. Eu sei bem os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que momento gostoso na presença de Deus. A nossa força vem dele, irmãos. A tua força, se tu está em pé, é porque ele tem te sustentado. Na nossa pequenez, né? Ele nos sustenta. Eu não era para estar aqui hoje por tudo que eu passei. Mas o meu compromisso é com Deus. Eu deixei minha dor em casa. E dei meu coração, me cura, Senhor, que eu preciso ir lá falar do teu amor. Que no meio do cativeiro tu cura. Que no meio de pessoas que estão feridas, o ferido sempre fere, ele fere, mas o curado, ele tem vinho, ele tem ataduras, como um bom samaritano, ele está sempre preparado na sua aljava, tem sempre uma palavra de conforto, no meio do cativeiro, floresça e dê frutos no meio desse problema, porque depois de você frutificar, a notícia do milagre vai se expandir. Vai ser comentado a vitória que você vai ter. Você crê? Amém. Glória a Deus. Na casa da irmã Maria, Atos capítulo 12, muitas pessoas oravam. Muitas estavam orando. Mas tinha uma menina lá, que estava também de joelho no chão, para dar livramento para Pedro, que estava com a morte sentenciada. A vitória foi tão grande que nós sabemos que o anjo entrou. Naquela época Deus já tinha feito até um portão automático, né? Que a Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. E quando Pedro chegou, assim vai ser a tua vitória. E ó, sou eu, abre a porta. A bênção vai bater na tua porta. É profético, receba. A bênção vai bater na tua porta. Tinha muitas pessoas orando, mas só uma acreditou. É Pedro. Capaz que é Pedro. Não, Pedro não, capaz. Quando a porta abriu e Pedro entrou, o nome do Senhor foi glorificado. Até quem está orando para te ajudar vai ficar perplexo com a vitória que Deus tem para te dar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade